Deus está vendo, Deus está atento à sua situação. Mas eu gostaria, meus irmãos, de destacar mais ainda sobre que essa preocupação, essa compaixão que Jesus tem pela vida dessas pessoas, como tem para nós. E aqui ele diz para os seus discípulos: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Meus irmãos, Jesus tomou tempo, não é só para fazer o que? Multiplicar o pão, não é somente para curar os enfermos. Jesus tomou tempo para descobrir que alguns moravam longe. Para que ele descobrisse isso, ele precisou conversar com algum deles. Onde é que você mora? No Twin Brook. Aonde é que se mora? Twin Brook. Né? Todo mundo mora no Twin Brook, então Deus está indo para lá hoje. Glória a Deus, amém. Então, meus irmãos, Deus se preocupa, porque Jesus estava preocupado, porque ele já chegou ao ponto de dizer: alguns moram longe. Se eles saírem daqui com fome, eles vão perecer. Reginaldo, Deus está preocupado com os mínimos detalhes. Amém. Tem pessoas hoje aqui que gostariam tanto de realizar um pequeno sonho ou um grande sonho. Eu gostaria de dizer para você que Deus vai ajudar você a realizar esse sonho. Deus tem poder para realizar esse sonho. Jesus percebeu a dificuldade. A dificuldade era doença, era enfermidades, eram vários tipos de problemas. Jesus resolveu. Agora vem a fome, Jesus resolveu. E Jesus sabia ainda que alguns moravam longe. Para você ver como Deus, ele se preocupa com detalhes, com coisas pequenas. Talvez você diga: mas Deus é tão grande, Deus não vai se preocupar. Deus se preocupa, meus irmãos. Deus se preocupa, pode ter certeza disso. Se há alguém que se preocupa com as nossas vidas, é o Senhor Jesus. Por isso glorifique Ele, porque você não está esquecido. Os seus detalhes, os seus sonhos, suas coisas pequenas são importantes para Deus, tanto quanto as grandes. Aleluias. Ninguém vem a Ele e Ele despede vazio. Jesus sabia e sabe da necessidade de vocês. Eu entendo aqui, meu irmão, que Jesus, Ele não somente curou, mas agora quer alimentá-los. E também, como eu disse, tomou um tempo para ouvir a necessidade. Hoje, nessa noite, enquanto Deus está falando, vai ministrando para o Senhor, vai falando ao Senhor dessas pequenas coisas, coisas que são pequenas, mas que te incomodam, coisas que você gostaria de ver resolvidas na sua vida. Talvez você diga: eu gostaria de fazer um tratamento, eu gostaria de fazer uma cirurgia, eu gostaria de fazer uma viagem, gostaria de tirar umas férias, gostaria de ter algo. Deus percebeu a necessidade deles, e Deus percebe a tua nesta noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, mas há uma coisa interessante nessa passagem, porque além dessa preocupação, nós vamos ver que, infelizmente, os discípulos não estavam no mesmo espírito. Eu estou falando, mas eu pediria que todos estivessem no mesmo espírito, que todos entendessem a preocupação de Jesus em resolver o seu problema. Porque aqui fala de uma situação há muitos anos atrás, mas a história se repete hoje, Paula. Existe um problema neste ambiente. Existem pessoas com problemas, existem pessoas precisando de uma solução. Mas nós vamos ver que a resposta que os discípulos dão a Jesus é essa: onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Da onde? Da onde que vai haver dinheiro para me pagar minhas contas? Da onde que vou poder ter o meu green card se eu nem apliquei ainda para a imigração? Meus irmãos, não limite Deus. É isso que eu gostaria de dizer para você. Não limite o Senhor Jesus. Não fique colocando Deus numa caixinha, achando que Deus só pode fazer aquilo que você acha. Eu gostaria que você entendesse que os discípulos aqui, de certo ponto, eles foram negativos. Eles foram pessimistas, porque a situação era difícil. Eles estavam vendo pessoas doentes, pessoas com problemas, agora pessoas com fome e num deserto. Da onde, num deserto, poderiam conseguir tanto pão? Eu gostaria de dizer que o pão da vida, Jesus Cristo, tem saciado vidas, vai continuar saciando vidas, vai continuar resolvendo problemas, vai continuar dando vitória para aquele que crê nele, para aquele que espera nele, porque ele é poderoso, meus irmãos. Jesus é poderoso. Aqui nós vemos uma situação tão difícil. Eu gostaria rapidamente de ler com os irmãos uma situação sobre essa questão de pão, sobre uma questão de necessidade, sobre uma questão de dificuldade que passou na vida de Eliseu. É uma história interessantíssima, mas que nós precisamos confiar. Você precisa confiar que Deus é poderoso para resolver essa situação, mesmo no deserto que você se encontra, mesmo na situação crítica que você se encontra. Você precisa acreditar. E a Bíblia diz aqui, em 2 Reis 7, sobre a questão de Eliseu, que prediz a abundância de pão, a abundância de víveres. E diz assim: então disse Eliseu, presta atenção, irmão, nessa palavra, diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria.
Porém o capitão, em cuja mão se encostava ao rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele diz: eis que o verás com os teus olhos, porém não o comerás. Eu não vou até ao fim dessa história, mas aqui está falando desse capitão que não cria a palavra que Eliseu deu ali pela palavra de Deus, que haveria essa medida de farinha, haveria aquilo que ele estava predizendo. Mas a Bíblia fala que havia na porta de Samaria 2 leprosos, e esses leprosos estavam fora da cidade, e o exército da Síria estava cercando toda a cidade de Samaria. Então a condição deles era uma condição terrível, porque se eles entrassem para dentro dos muros, eles morreriam de fome. Eles estavam à porta da cidade, do lado de fora, e provavelmente se os sírios atacassem, eles também morreriam. É aquela situação, Reginaldo, que se você ficar, você correr, o bicho pega. Então é aquela situação que às vezes você fala assim: o que eu vou fazer? Aqui houve uma situação em que eles disseram que a sorte deles não seria boa ficar ali. Então eles decidiram ir até o acampamento dos sírios. E eles disseram: se morrer, morremos, mas pelo menos vamos fazer algo. Meus irmãos, nós precisamos fazer algo. Nós não precisamos estar parados, nós precisamos lutar pelo nome do Senhor, crer que algo vai ser feito. E aqui nós vamos ver que eles chegaram lá e Deus tinha espalhado um ruído sobre aquele lugar, e todo o exército inimigo tinha fugido. Ele tinha deixado muita comida, muitas víveres, muitas coisas, do qual eles puderam voltar e falar ao rei da Síria. E aquele capitão que estava à porta da cidade, quando o povo saiu para realmente como é que se fala, pegar os despojos que estavam ali, aquele capitão foi atropelado e ele não viu aquilo que o profeta tinha falado, ele não pôde comer daquilo. Então o importante para nossas vidas não é duvidar, mas é crer que o Senhor é poderoso para realizar. O Senhor faz muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Nós temos que crer nisso, e nós vamos ver realmente nessa situação o que aconteceu com ele. Irmãos, outra coisa que Jesus pediu ao povo, pediu aos discípulos, então logo ele não, na verdade, ele não discute com os discípulos essa questão de que eles não crescem naquilo que Jesus estava falando, mas Jesus faz apenas uma pergunta a eles: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus sempre quer nos levar a um nível de fé maior. Por que Jesus quer levar a um nível de fé maior? Porque Jesus não queria ficar discutindo com eles, porque eles não criam, porque a situação era difícil, era um lugar deserto. Nesta noite, meu irmão, não questione Deus. Não fique tentando racionalizar como é que Deus vai resolver essa situação. Porque se você raciocinar e ficar pensando e fizer as contas, você não chega a lugar nenhum. Mas aqui Jesus nem sequer bate boca com eles. Jesus nem sequer discute com eles. Jesus vai ao âmago da questão. Ele já pergunta: quantos pães tendes? E eles respondem: 7. E o que eu aprendo aqui? Jesus não perde tempo com o problema, ele vai ao que interessa. E a partir daí ele cria uma solução para o problema. O que importa para Jesus é o que você tem na mão. O que você tem na mão hoje? Você tem fé? É o que basta para Jesus começar a trabalhar na sua vida. Se você tem fé, creia que Jesus pode começar a trabalhar na sua vida, pode começar a trabalhar nessa situação, pode começar a reverter essa situação. Porque para Deus, para dar livramento, para te abençoar, tanto faz você ter muito ou não ter nada. Porque se você tem pouco, Ele multiplica. Amém. E se você não tem nada, Ele cria. Amém? Então Deus não podemos limitar a Deus. Nós vamos ver um caso bem típico, bem claro na Bíblia, da mulher Sírio-Fenícia. Essa mulher Sírio-Fenícia era uma ímpia, não tinha direito a nada, e ela foi ter com Jesus. Todos conhecem essa história. E Jesus falou que não era bom dar o pão dos filhos aos tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela entendeu que mesmo das migalhas ela poderia comer alguma coisa. Aleluia. Meus irmãos, precisamos estar ligados na palavra de Deus. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus nos dá tanto subsídio, tanta informação, para que você se apegue ali, misture aquela palavra com fé e fale: não, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai me dar a resposta, Deus vai mudar a minha situação, Deus tem poder para isso, eu creio nisso. Eu vou me apegar nisso. Eu sei que a situação é contrária, eu sei que tudo é contrário, todas as pessoas falam ao contrário, os noticiários são ao contrário, tudo é contrário, mas Deus é contra essas coisas. Deus vai contra o contrário, irmãos.
Na verdade, o tempo de Deus não é o nosso tempo, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, a maneira de Deus trabalhar não faz sentido para nós. Não faz sentido.